O texto de João, capítulo 7, versículos 14 a 24, João 7, 14 a 24, lendo, pregando, ouvindo, internalizando como se Cristo tivesse ressuscitado ontem e voltará amanhã. E reforçando o aviso para os pais, nós lá nas salas de trás estamos com a estrutura do maternal funcionando e não a do berçário, mas temos a nossa sala aqui de fundo, de amparo aos pais. E ficamos felizes, meus irmãos, pela bondade do Senhor, enquanto a gente vai abrindo a Bíblia, bondade do Senhor essa semana, celebrando os 508 anos da Reforma Protestante. Esse ano tivemos o nosso culto lá na Congregação Videira, foi uma bênção. O reverendo Marcelo Carvalho trouxe uma palavra muito abençoada e nós tivemos a oportunidade ali de pensar sobre a Reforma Protestante e a plantação de igrejas e o trabalho missionário pelo mundo. A maioria dos estudiosos sobre a Reforma Protestante vão entender que a Reforma Protestante não foi um movimento meramente teológico, mas foi um movimento essencialmente missionário e de plantação de igrejas não só na Europa, mas mundo afora. Então, quando a gente vê a obra do Senhor pelo mundo, nós nos lembramos com gratidão ao Senhor pela herança que Ele confiou de uma vez por todas aos santos. E eu peço que nesse momento você ouça com atenção a leitura dos versículos 14 a 24 de João, capítulo 7, que diz assim: Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém. Abaixa a sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala e fala bastante em nossos dias, com esta viva palavra, que nos foi dada como um presente também, Senhor, para que nós, que outrora estávamos perdidos e soltos e relegados à morte e condenação, agora feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus, podemos ter acesso às palavras de Jesus, que são vida, alimento, são bússola e são direção para cada um de nós. Então fala em nosso meio pelo Teu Espírito e abre o nosso entendimento e a nossa vontade de querer o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho essa manhã. Como esse é um mês missionário, né? Reforma missionária, a gente vai ter o aniversário da igreja com a conferência missionária. Vocês podem desenhar um japonês, tá? Um japonês. Ele é um japonês cristão, é um samurai ninja cristão, tá? E ele tem uma espada na mão. O ponto é a espada, tem que ser uma espada bonita, e ele pode estar cortando frutas e árvores. Pode cortar melancia partido ao meio, melão partido ao meio, banana partido ao meio, jequitibá partido ao meio, palmeiras partido ao meio, né? Tá bom? Eu, como flamenguista, quero muito palmeiras partido ao meio, tá bom? Crianças, faça aí um desenho bonito e traga. Meus irmãos, semana passada, no sermão de 1 Samuel, e hoje à noite eu vou continuar pregando no texto de 1 Samuel, particularmente uma passagem que eu amo muito, que é a amizade entre Jonatas e Davi. Vem hoje à noite para ouvir esse sermão, eu tenho muito carinho por essa passagem. A gente falou que a divisão que passou a existir entre Saul e o seu filho Jonatas, eu comentei que aquilo acontecia porque, de fato, a mensagem de Cristo pode acabar causando divisão dentro de uma própria casa, entre pais e filhos, entre irmãos,
E talvez algumas pessoas achem que isso não passa de uma linguagem metafórica ou de alguma coisa que aconteceu ali naquela situação de Saul e Jonatas, ou Saul e Davi. Mas na verdade, meus irmãos, esse é um princípio da palavra de Deus, da capacidade da verdade de Deus funcionar como espada que divide. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a gente tem um texto que todo mundo conhece, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Crianças, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada cortante que corta tão profundo, de tal forma que diante dela ninguém pode ficar incólume, diante dela ninguém pode ficar do jeito que está. Meus irmãos, com a palavra de Deus, eu sei que a nossa projeção hoje está mais apagadinha, mas está escrito ali, sem meio termo, diante da palavra de Deus. O próprio autor de Hebreus, no versículo seguinte, ele chega ao ponto de dizer que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, a verdade do Senhor neste momento está causando no mundo, aos pouquinhos, mas está acontecendo, e eu sei que você está percebendo, porque nós temos falado disso, uma separação, essa pré-separação entre trigo e joio, entre os verdadeiros e os falsificados, entre a mensagem que ainda que dura, confrontativa, ao mesmo tempo salva, e aqueles que preferem ficar com um discurso mais morno. Meus irmãos, esse texto de hoje mostra claramente que com Jesus não tem meio termo, que a verdade dele, ela é simultaneamente, ela é tanto admirável e espantosa, quanto irritante e enfurecedora. No texto de hoje a gente vê isso, e a pergunta final desse texto é: em que lado você vai cair depois que a espada cortar? Quando ela cortar, como diria uma música, né? De que lado você está? De que lado você vai ficar? E nesse texto de hoje nós temos esses 2 pontos. Primeiro, meus irmãos, essa verdade que é admirável e espantosa. E depois, essa verdade que é capaz de irritar e enfurecer. Vamos falar sobre os 2. Meus irmãos, nós estamos aqui num momento, estou um pouquinho resfriado essa semana, que Jesus decidiu ir a uma festa. Desde o início do capítulo 7 a gente está vendo essa cena. E nessa festa da lua nova existe uma especulação muito grande sobre Jesus, sobre o seu paradeiro, sobre o seu caráter, sobre a natureza da sua mensagem. Isso suscitou um debate entre os judeus, e era curioso, porque ainda era um momento que Jesus não podia revelar ainda plenamente a sua identidade. Havia um mistério de Deus, porque ele estava cumprindo o tempo do plano de Deus, mas ao mesmo tempo as pessoas também não podiam falar abertamente desse assunto, porque elas estavam com medo dos líderes. E aí então Jesus, no meio dessa situação, ele não hesitou em ir ao templo, no meio dessa festa, e de forma dramática então, o texto vai nos dizer que Jesus entra no templo e começou a ensinar. Ele tinha um propósito específico, mas esse texto vai nos mostrar a percepção das pessoas, e também a minha e a sua reação, quando a gente vê Jesus fazendo o que ele faz. Olha no versículo 15, olha o que o texto diz. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Meus irmãos, pelo que eles sabiam de Jesus, Jesus não estava vinculado ou associado a nenhuma escola rabínica de ensino da Torá, ou do Pentateuco, ou da lei de Deus, que fosse de grande expoência. Na verdade, isso era um grande mistério a respeito de Jesus. Jesus parecia, aos olhos desses homens, um autodidata. E, diga-se de passagem, um baita autodidata. Um homem extremamente desenvolto na doutrina. Na verdade, além disso, ele falava com autoridade, como quem havia estudado, feito seminário, mestrado, doutorado, como quem sabia profundamente do que ele estava falando. Eu não posso deixar de lembrar, eu acompanhava o ministério do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, e eu lembro que uma coisa que frequentemente o Charlie Kirk falava é que ele nunca tinha ido para a faculdade, mas muitas vezes as pessoas ficavam impressionadas com a fala dele. Crianças, não é para vocês fazerem isso, tá? Estudem, faça tudo direitinho, tá? Mas eu pergunto para vocês, por que Jesus era assim? Era só porque ele era Deus? Na verdade, o texto vai explicar, Jesus vai dizer para a gente, porque a natureza do ensino dele não é dele,
mas daquele que o enviou. Veja aí no versículo 16: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus era um mensageiro, um atalaia que falava em nome de outro. Eu sei que aqui existe um mistério, porque é óbvio, Jesus é Deus, e Ele também fala em nome de si mesmo, Ele é a verdade, a gente vai ver isso. Mas ao mesmo tempo Ele está tentando mostrar para esses homens que Ele não estava falando em interesse próprio, e Ele não baseava na busca, a sua fala na busca de honra pessoal. E era isso justamente que fazia com que Ele não tivesse amarras para falar a verdade. Um comentarista faz uma avaliação de uma maneira que eu achei precisíssima. Ele falou: quem inventa ideias próprias está sempre tentado a impressionar, mas quem quer honrar aquele que o enviou, apega-se aos fatos e não altera a realidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que a questão da verdade está em jogo. Vocês percebem isso? O que Jesus está dizendo para a gente é que Ele, como próprio Deus, como Messias, como enviado da parte de Deus, sempre fala a verdade, porque o compromisso que Ele tem é um compromisso de honrar aquele que o enviou. E, portanto, tudo que Jesus de fato fala é verdadeiro, é confiável, porque vem do próprio Pai das luzes, e está fundamentado, as palavras de Jesus estavam fundamentadas nas palavras de Deus como âncora. Pense a quantidade de vezes que Jesus citou o Antigo Testamento. Pense, Jesus ainda não tinha uma Bíblia completa igual eu e você assim. Mas imagine a quantidade de vezes que Jesus fez questão de citar o Antigo Testamento como verdade do Pai e verdade sobre aquele filho que lhes falava. Ele tinha essa confiança. Meus irmãos, a Bíblia inteira, e particularmente quando eu olho aqui também para o Novo Testamento, esse ensino apostólico que os apóstolos fariam, fazendo a mesma coisa que Jesus faz, porque se Jesus falava em nome do Pai, os apóstolos falavam em nome de Jesus, e foram enviados para fazer isso. O ensino deles sempre capacitava os discípulos, o povo de Deus, a identificar as crenças centrais de um cristianismo bíblico, de um cristianismo verdadeiro. Também, meus irmãos, o ensino dos apóstolos de Jesus ajudava as pessoas a discernirem os falsos cristianismos, que não eram cristianismo coisa nenhuma, como Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, é anátema. Qualquer evangelho alterado, qualquer produto falsificado, joga fora. Não vale a pena, vai estragar a sua vida. Esse ensino visava ajudar essas pessoas a proclamarem o evangelho com clareza e com ousadia nos diferentes aspectos da vida. Era isso que Jesus estava fazendo literalmente o tempo inteiro. E, portanto, o povo de Deus deve ser assim também. Um povo que proclama, vive e anuncia a verdade com coragem, intrepidez e com graça. E com graça. Meus irmãos, nesses 508 anos da Reforma Protestante, a gente vê um movimento de coragem que nasceu na vida de John Huss, Tyndale, Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino. E a semelhança do que eles faziam nos dias deles, porque eles não tinham problema nenhum em denunciar o erro, denunciar a heresia, proclamar a graça, falar com coragem. A linhagem de homens e mulheres que ao longo desses séculos vem seguindo a tradição reformada, sempre tem sido de homens assim. Eu desafio você a ler sobre a vida de George Whitefield. Eu desafio você a ler sobre a vida de John Knox. Eu desafio você a ler sobre a vida dos irmãos Wesley. Eu desafio você a ler sobre a vida de Jonathan Edwards. Eu desafio você a ler sobre a vida dos puritanos, homens como Richard Sibbes, William Perkins, John Owen. E você vai ver do que a gente está falando aqui. Você vai ser encorajado a ver como esses homens olhavam para a cultura ao seu redor e buscavam emanar o Evangelho de Deus com a sua vida e com a sua palavra. Meus irmãos, você consegue fazer uma boa análise do Brasil nesse momento? O que é a cultura brasileira para você? A gente teve um café de pastores essa semana e esse assunto levou a gente a ter quase 4 horas de conversa ali. Um país que é marcado por essa mistura única de catolicismo popular com espiritismo, com religiões afro-brasileiras, crenças místicas, uma idolatria muito difusa, politeísta, onde o sagrado é manipulado conforme a conveniência humana. A sociedade brasileira que nesse momento vive uma espiritualidade que parece um semi-evangélico, todo mundo parece que é semi-evangélico. Eu com Deus, já viu isso? Eu e Deus, eu com Deus. Mas é um eu com Deus onde cada um tem a sua verdade, cada um
não presta contas ao outro e nem a Deus, e isso vai destruindo o conceito de pecado. É muito difícil falar de pecado no Brasil, muito difícil falar de arrependimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a corrupção e a mentira são aceitas no Brasil. Elas fazem parte do nosso jeitinho brasileiro. É até aplaudido, né? A pessoa que mente é vista como esperta, como astuta. E, meus irmãos, isso revela uma ética desconectada do conceito de santidade de Deus, da soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. E eu não posso deixar de mencionar que o aclamado humor brasileiro, e aquilo que a gente exalta, a capacidade do brasileiro de fazer graça com a tragédia, não é o que a gente fala? Mas esconde muitas vezes vários problemas. Uma sensação de inferioridade, uma ideia de que nada muda, de que o mal sempre vence. O brasileiro pensa assim, o mal sempre vence. Ele fala, a gente é brasileiro, deu pizza. É uma alegria, meus irmãos, superficial, que vai cobrindo esse vazio existencial. Por isso que você e eu, quando nós estamos aqui no culto a Deus, a gente precisa se agarrar com unhas e dentes ao que está sendo pregado e falar, Senhor, como eu preciso desse alimento para a minha vida. Quando você anda por Brasília, de carro, de metrô, de ônibus, quando você anda nas entrequadras, quando você anda no parque, quando você vai para a rodoviária, para o metrô, o que você observa da sua cidade? Eu quero fazer essa pergunta, eu quero deixar essa pergunta com você hoje de manhã. Como que você olha a cidade de Brasília? Você se vê assim, eles lá, eu aqui? Ou você tem o coração de Cristo que olhava para os perdidos e chorava, e se compadecia? Porque Cristo sabia, meus irmãos, que Ele tinha a verdade e a resposta de esperança para o vazio existencial do brasileiro. Que Cristo tinha nele a capacidade, no Pai, no Filho, a capacidade de oferecer a mais profunda comunhão com o Deus vivo que os nossos relacionamentos humanos nunca poderão oferecer de si mesmos. Cristo dá para mim e para você nessa manhã uma resposta de verdade e de esperança para o crime e para a violência no Rio de Janeiro, que nós vimos essa semana. Porque Cristo foi capaz de fazer expiação de pecados. Você sabe o que é uma expiação? A gente, na Reforma Protestante, a gente fala que essa é uma das doutrinas centrais, que está vinculada à doutrina da justificação. Quando duas partes estão estranhadas, a inimizade, a expiação, ela consiste num sacrifício que vai satisfazer o problema e resolver o problema que existe entre essas duas partes estranhadas. Cristo fez expiação para que houvesse reconciliação entre o Criador e a criatura, e portanto, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,18, que nós podemos nos reconciliar uns com os outros, porque a expiação já foi feita. O seu irmão não tem que pagar nada, ele não te deve nada, porque Cristo resolveu todo o débito da dívida, e ninguém está em dívida com você, e você não está em dívida com ninguém em Cristo Jesus. Você crê nisso? Esse é o Evangelho que vai resolver o problema do Rio de Janeiro, da reconciliação eterna entre o Deus Santo e os pecadores. Uma resposta de verdade para a corrupção moral, para o jeitinho malandro, porque nós temos um Deus que perdoa e santifica pecadores. E para não ficar muito longe da gente, tá? Eu quero dizer bem claro que a resposta da verdade de Deus é a resposta que você, hoje de manhã, precisa para a sua vida. Deus é capaz de usar a sua verdade para consertar, para curar famílias fragmentadas pelo ódio, pela bebida, pelo adultério, pelo medo, por meio de um Deus que redime toda a criação para o louvor da sua glória. Esse é o poder da cruz. Então, meus irmãos, essa verdade de Deus, ela surpreende em primeiro lugar, porque Deus é capaz de fazer com que, mesmo pessoas que não são estudadas aos olhos do mundo, acadêmicos, brilhantes, intelectuais, sejam usados por Deus. E eu quero dizer só uma coisa para você, até os pequeninos, tá? E eu digo pequeninos tanto em idade, quanto pequeninos na fé. Novos convertidos, como a mulher samaritana, podem causar muito em favor do reino de Deus. Um texto que eu gosto muito, particularmente, é o Salmo 119, versículo 99, que ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
Essa é a confiança que nós temos, meus irmãos. Mas perceba que essa palavra que pode nos tornar aptos para comunicar o Evangelho, essa verdade, ela não vai ser só admirável, espantosa, mas ela também é uma verdade irritadora e que enfurece. Tá? Esse é o segundo e último ponto. Porque Jesus, então, abruptamente, ele muda o discurso dele, ele começa agora a falar algo que vai causar fúria nos seus ouvintes. Ele começa a apelar para a lei de Moisés. Eu gostaria de ler com você, acompanhe comigo a leitura aí no texto, versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Tem hora que Jesus inverte a mesa, cabeça americana aqui. Inverte a mesa. E ele não fica sempre na retaguarda se defendendo. Tem horas que Jesus parte para o ataque. E ele fala assim: e vocês? E vocês que me acusam de uma série de coisas, mas vocês mesmos são incoerentes e inconsistentes com a lei de Moisés. Porque vocês reclamam de mim que estou curando uma pessoa no sábado, mas vocês mesmos quebram a lei o tempo inteiro. Inclusive, vocês querem me matar. E Jesus revela que ele sabia. E essa audiência ali reage: o quê? Está ficando doido, Jesus? Você tem demônio, Jesus? Você deve estar ficando lelé da cuca, biruta. Como assim? Como a gente quer te matar? Meus irmãos comentaristas aqui falam que, ainda que a população não soubesse, mas havia um grupo ali substancial de pessoas que, desde lá do capítulo 5, versículo 18, a gente vê que já estavam tramando a morte de Jesus. Ou seja, se eles queriam matar Jesus, eles quebrariam qual do mandamento mesmo, crianças? Qual dos mandamentos? O 6º mandamento, que diz: não matarás. A lei do Senhor estava sendo quebrada por esses homens, que em vez de admitir a culpabilidade e a responsabilidade diante do seu pecado, preferem acusar Jesus. Você tem demônio, a gente não é capaz de fazer uma coisa dessa. É sim. E Jesus vai mais, ele começa a falar que justamente esses homens se utilizam de 2 pesos e 2 medidas nas coisas que lhes são mais convenientes. Jesus começa a falar aqui que, de acordo com a lei de Moisés, nos versículos 21 a 23, a circuncisão que eles faziam, de acordo com a lei, deveria ser realizada 8 dias após o nascimento do bebê. A gente leu isso aqui em Gênesis 17 hoje. Esse rito era realizado em todos os homens judeus para demonstrar a identidade deles como parte do povo da aliança. Então, os judeus seguiam isso muito à risca. Mas olha que interessante, Jesus vai falar que se o 8º dia após o nascimento do bebê fosse um sábado, a circuncisão ainda assim seria realizada, mesmo que ela fosse considerada um trabalho. E no sábado, segundo o 4º mandamento, não se poderia trabalhar. Então veja, embora esses líderes religiosos permitissem certas exceções às leis do sábado, eles nunca permitiam para Jesus. Mesmo que no sábado Jesus estivesse fazendo aquilo que era o mais nobre de todas as coisas, curando e fazendo obras de misericórdia. Meus irmãos, 2 pesos, 2 medidas. E Jesus faz uma declaração do problema espiritual desses homens no versículo 24, veja aí um versículo importante nessa passagem: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ele está falando para os judeus, vocês não entenderam até agora o verdadeiro propósito da lei, porque o fim da lei é o amor. O fim da lei é o amor. Mas vocês que se dizem o povo do amor são o povo do ódio, porque vocês querem me matar. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, tá? O povo do amor é o povo que adora cancelar. O povo do amor é o povo que adora odiar. E eu já contei para vocês a experiência que eu passei uma vez na UNB, quando ela estava em greve. E eu fui lá para pegar uns documentos, porque eu precisava, porque a secretaria lá do meu CA de comunicação estava aberta. E quando eu cheguei lá, parecia uma Babilônia aquele negócio, literalmente. E aí eu lembro, já contei essa ilustração algumas vezes, mas que nunca sai da minha cabeça. Aquela cena, eu chegando ali perto do Banco do Brasil, da UNB, e um grupo vindo, né, homens e mulheres, jovens, sem camisa, todos pintados, e eles estavam com placas assim, né? E o rosto, acompanha o rosto, né? Não ao ódio, sim ao amor! Não ao ódio, sim ao... Que contradição! Não ao ódio!
Sabe por quê, meus irmãos? Porque seres humanos pecadores são incoerentes. Eu quero que você grave isso que eu vou te falar aqui agora. A manifestação de pecado que eu, Mateus, tenho mais percebido na sociedade nos nossos dias se chama incoerência. Incoerência. E isso acontece, meus irmãos, porque o homem sem Deus, ele é dividido, ele é incoerente e, portanto, ele é hipócrita. E ele se revolta quando o evangelho pisa nos calinhos do pé dele. Não é verdade? Meus irmãos, veja, eu não estou dizendo que isso acontece só com o outro lá, acontece comigo e com você também. Muitas vezes, certas coisas que são ditas numa pregação, num estudo bíblico, num momento que alguém vem particularmente a você para trazer uma exortação, porque observou algo em você no domingo, um padrão seu de ação com a sua família ou com seus filhos, e aí um irmão vem cheio de dedos, né, tentando conversar com você e fala assim: meu irmão, tudo bem, talvez a gente não seja tão amigo, tão próximo, mas eu me sinto no dever cristão de cumprir Mateus 18, 15 a 17 na sua vida, né, e eu quero falar a você que você deveria ser cauteloso com tal coisa, uma admoestação bíblica. Aí você fica assim: aqui não, para cima de quem você pensa que você é? Para me confrontar com verdades, com pecados. Você fica enfurecido, com raiva, fica pensando aquilo a semana inteira, nem consegue engolir a picanha quando vai comer no almoço. Não desce. O que foi, meu bem? O que você está assim? Me falaram um negócio hoje lá. Uma pessoa que acha que sabe cuidar dos nossos filhos melhor do que eu, e me viu fazendo uma coisa com eles à frente, e se sentiu no direito de vir falar comigo no final do curso. Você acredita que ela teve a cara de falar comigo? Meu irmão, minha irmã, se não for assim, vai ser como? Se não for cumprindo o que a Bíblia diz, quando nós somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros, e nós, não o pastor, não o presbítero, porque a galera adora uma versão diferente de Mateus 18, 15, né? Se o teu irmão tem algo contra ti, você é algo contra o seu irmão, corre no presbítero, dedura e fofoca agora. Mas é isso que o texto diz? Vai você, leva a verdade em amor, fala com amor, mas fala a verdade. Escolha bem as palavras, escreve, ora, mas fala. Porque Cristo espera isso de uma igreja que está sendo amadurecida pela verdade, e não de uma igreja que está tentando fugir ou se enfurecer quando essa verdade nos confronta. Meus irmãos, o jeitinho brasileiro não é lá do outro, é nosso. Nós somos pecadores brasileiros que precisam do Evangelho. Diante da palavra de Deus, meus irmãos, não há meio termo. E a pergunta é: o que você vai fazer? Meus irmãos, ainda bem que o versículo final, ele está dando o caminho. Porque quando Jesus diz, novamente, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, ele está dizendo que a maneira como eu deveria viver a lei, julgar a lei, aplicá-la na vida dos outros e na minha, é pela reta justiça. E é aqui que está a resposta. Eu pergunto para vocês: alguém aqui tem a reta justiça em si mesmo nessa manhã? Você tem? Você tem para oferecer? Eu posso chegar na sua casa e falar assim: rapaz, fulano tem uma reta justiça dele que eu nunca vi. A salvação se aplica a todo mundo no mundo, menos ele. Porque meu amigo, ele é a própria lei. Tem alguém aqui assim nessa manhã? Meus irmãos, nós somos tão semelhantes aos escribas, fariseus e judeus. Nós não temos em nós essa reta justiça. E a nossa tendência é sim julgar pela aparência, porque nós fizemos isso com Jesus. Quando ele morreu na cruz, e temos um cântico dos nossos que diz que se nós estivéssemos no meio daqueles zombadores, nós estaríamos lá provavelmente falando: devia ter ficado com o bico quieto esse Jesus. Não é o que a gente faria? Não é o que a gente faria? Se Jesus tivesse falado um pouquinho menos, talvez não estava aí perdendo a própria vida. Ainda bem que eu não faço esse tipo de coisa. Isso só denuncia o pecado do nosso coração. Isso só denuncia o quanto naturalmente somos caídos, mortos em delitos e pecados. Mas, meus irmãos, é isso que é o mistério. Jesus está preparando nessa situação a pregação da graça, e nós vamos ver logo nos capítulos adiante, no capítulo 8, capítulo 9, a maneira como as interações de Jesus, as palavras dele de verdade, vão preparando o caminho para que esse que prega a verdade, ele também morreria pela verdade. Jesus
sabia que aqueles homens iriam matá-lo, e ele voluntariamente abraçaria essa missão, porque era necessário que isso acontecesse, porque se Jesus não cumprisse toda a lei de Deus, e não morresse pelas nossas iniquidades, eu e você jamais poderíamos julgar pela reta justiça. Quem é a lente? Quem é a régua? Quem é a reta justiça? O nome dele é Jesus Cristo. Ele é a lei cumprida em nosso favor. Só ele daria conta do recado. E meus irmãos, e eu caminho para o final dizendo que Jesus, eu quero que você guarde isso, Jesus morreu, não porque a mensagem dele era palatável, e nenhum dos que prepararam o caminho, tá? João Batista, no deserto, a mensagem dele não foi, sorria, Jesus te ama. Não foi, né? Foi raça de víboras, quem vos advertiu para fugirem da ira vindoura. Jeremias não foi lançado em um poço lamacento por pregar, eu estou bem, você está bem, estamos todos bem, vamos abraçar. Mas foi por proclamar contra o adultério, contra a idolatria, contra as maldades de Israel. Noé, nos degraus da arca, ele não virou para todo mundo e falou assim, gente, não vai chover não, algo bom vai acontecer na sua vida. Foi isso que ele falou? Não. Ele foi pregador da justiça. Vocês vão morrer afogados se vocês não entrarem nessa arca. Se vocês não crerem na salvação que Deus dá, vocês vão morrer. Todos serão condenados. Então as palavras de Jesus que o levaram à cruz não foram apenas observem os lírios do campo. Olha, veja como crescem. Mas foi porque nele nós vimos o nosso pecado crucificado. Vimos a nossa condenação nele. O inferno recai sobre ele. A nossa hipocrisia recai sobre ele, a nossa injustiça recai sobre ele, e nós que éramos insensatos e guias de cegos, agora nele, nós que éramos sepulcros caiados, somos feitos justiça de Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, já havia antecipado que a pregação ia fazer isso, a verdade, é o efeito duplo. A pregação do Evangelho, preste atenção, este é o final, tá crianças, é bem importante, ela é uma espada que corta e deixa bem claro dois efeitos. Aquilo que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2, 15 a 16, que é um perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Um bom perfume de Cristo. Para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para com aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Quando um general romano voltava da guerra, naquela procissão triunfal dele, ele botava os espólios de guerra em carruagens, e também em carruagens fechadas com gaiolas, os cativos, os prisioneiros de guerra. E ele ia passando pela cidade, e o general romano ele acendia um incenso, que era uma consagração daqueles espólios aos deuses. Então, quando as pessoas cheiravam aquilo, para os vencedores, era aroma doce, mas para os cativos no desfile, era o cheiro de escravidão, para sempre, morte. Meus irmãos, quando eu e vocês pregamos as boas novas hoje em dia, você tem que saber exatamente quais são os dois tipos de reação que as pessoas vão ter, e elas vão ter, eu te garanto, aqueles que Deus separou para a salvação, e também os crentes, nossos irmãos, reconhecem a fragrância vivificante da mensagem, como você que hoje pela manhã está ouvindo essa mensagem, sabe que ela tem dureza, mas sabe também que ela é vida. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tem as doces palavras de vida eterna, estou com Jesus. Mas para aqueles que rejeitam o Evangelho, ou são indiferentes, ou acham que podem viver a vida dele todos os dias, ouvindo o que Cristo salva e falando, eu não preciso, para esses, o Evangelho cheira mal, como a morte, a própria morte deles, na qual eles se encontram, e a morte na qual eles estarão permanentemente por toda a eternidade. Meus irmãos, eu quero perguntar para vocês, aonde você se encontra hoje, você que veio aqui? Se Deus está com a espada dele, cortando, penetrando, aonde que você cai, de que lado você cai? Eu espero, como pastor, que a conclusão dessa minha mensagem possa ser exatamente de que a verdade de Deus não é somente verdadeira, mas ela é bela, atraente e doce.
Meus irmãos, o mundo está feio, não está? Está faltando beleza. Sabe o que você precisa e eu? De beleza. Aquilo que é belo. E o belo, como os nossos pais na fé, vários deles falaram, o belo é o contrário daquilo que foi distorcido pelos efeitos horrendos do pecado e pelo fedor da morte. O belo é aquilo que é capaz de trazer esperança em meio à morte. Aquilo que é capaz de trazer reconciliação. Meus irmãos, eu sou uma pessoa que na minha vida, e eu não me gabo disso, mas Deus me deu isso. De tempos em tempos, quando as pessoas perdem o foco, eu gosto de lembrá-las daquilo que é belo e verdadeiro e que vai ser nossa herança. Um lugar, meus irmãos, aonde o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Um lugar aonde o leão comerá palha com o boi. Um lugar aonde os remidos edificarão casas, plantarão vinhas e terão filhos para a posteridade. Um lugar, uma Jerusalém de ouro, onde nunca mais se ouvirá nem voz de choro e nem de clamor, como aqueles familiares que estavam orando pelos seus mortos e chorando pelos seus mortos lá no Rio de Janeiro. Nesse local que Cristo está preparando para cada um de nós, só haverá o belo, o excelente e o doce. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que isso leve a você hoje mesmo a se apropriar dessa espada em favor do belo, do maravilhoso e do doce, ainda que possa causar condenação de muitos. Mas eu te pergunto, e é a pergunta final do sermão, que tipo de espadachim você é? Paulo vira para Timóteo e fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tchim, 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 tchim. Como é que você faz? Você é bom nela? Ela tem rasgado você ao meio para que Cristo te recosture de volta? Você tem usado ela para que a verdade de Deus seja elevada e a mentira seja derrotada? Faça isso, meu irmão. Imite Jesus na pregação da verdade. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, a verdade do Senhor, ela divide, ela enfurece, muitos a rejeitam e nós continuaremos vendo rejeição, como estamos vendo nesse momento o Boko Haram na Nigéria matando aqueles que pregam a verdade. Nós sabemos, Senhor, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós estamos do lado da verdade, porque aprove ao Senhor nos salvar pela verdade. Nós que não éramos cumpridores da lei, nós que estávamos mortos, nós que estávamos rebeldes e transgressores contra o Senhor, fomos feitos povo, amigo e santo. Então, Senhor, obrigado, porque Cristo transferiu para nós as propriedades de sermos nós, sacerdotes, profetas e reis, que brilham à luz da verdade de Deus. Fala às nossas vidas, fala aos nossos corações, e que nesse momento da ceia do Senhor, possamos partilhar da verdade, em nome de Jesus. Amém.